seria o fim deste modelo de igreja. A estrutura substitui a essência do evangelho. Você faz parte do sistema. Que igreja você serve, a dos apóstolos ou do sistema? Pastor e doutor em apologética vai te fazer refletir neste vídeo agora mesmo. Alguns dizem igreja que perdeu a essência. Eu falo, virou um sistema. Eu falo, virou um negócio. Eu falo, não é mais Jesus que ensinou isso. Ele não ensinou isso. Outros defendem que a igreja sempre teve problemas. Deus continua agindo, apesar das falhas humanas. Mas a pergunta mais importante não é apenas se a igreja falhou. A pergunta é, o que de fato a igreja, o que de fato é a igreja segundo a palavra de Deus, a Bíblia? E como ela se transformou ao longo do tempo? Eu sou testemunha disso. Eu entrei na igreja evangélica em 83. Não é a mesma. Não existe essa igreja mais. Quando olhamos ao Novo Testamento, a palavra igreja não era um prédio, nem uma instituição organizada. Então esquece desse prédio. Esse prédio não é igreja. Pode pintar de vermelho, preto, azul, cor-de-rosa e branca, dividir em cinza, duas partes, um entra por aqui. Nada, isso aí é só estrutura. A palavra igreja significa assembleia de pessoas chamada para fora. A palavra eclésia. Ou seja, não era um sistema. Era um povo em movimento. Era um povo que Atos dos Apóstolos fala, eles se reuniam nas casas, partilhavam as refeições, oravam juntos, cuidavam dos pobres, aprendiam os ensinamentos dos apóstolos. Hoje é carrão. É onde você está vendo essa divisão aos pobres, ajuda aos pobres. Alguém chegou para alguém e falou, você precisa. A não ser um pastor que eu vi na igreja, que todo dízimo e oferta ele recebe e coloca no banco das igrejas a necessidade daquela pessoa que ele sabe, da igreja. Bota o nome, não sei como é que ele faz. Nada disso acontece hoje. Nada disso parecia um sistema religioso complexo na época dos Atos dos Apóstolos. Ah, eu sou cristão, então siga o livro de Atos. Você vai ver que você não vai na igreja. Era uma fé viva. Era a comunhão. Era a prática do amor. Isso é importante. A igreja não era uma instituição, primeiro. Era uma experiência de vida. Não era uma estrutura, é uma essência. Jesus é a crítica ao sistema. Como ele falaria hoje sobre o sistema religioso? Que crítica que ele postaria hoje? Ele não criticava a fé em si, de ninguém, mas a transformação da fé em sistema vazio, com certeza. No templo ele foi lá, chicoteou os cambiadores que estavam ali como sistema religioso, mas estavam ali também no templo, eles. Eles não entravam no templo porque eles eram cambiadores, só entravam no templo porque eram judeus. Existiam 5 baias, 5 locais separados, e os judeus ficavam aqueles que podiam subir no templo, os outros não. E eles ficavam numa dessas baias. Um campo de futebol, tipo assim, para você ter uma ideia. E ele confrontava com a hipocrisia religiosa. E o povo era religioso. Esse povo de hoje é o mesmo que está nessa igreja preta, nessa igreja de som enorme, nessa igreja que acha que está fazendo a obra de Deus. Onde o pastor hoje não tem tempo para pastorear. Ele não visita ninguém, ele forma grupos que trabalham para ele para fazer esse trabalho. Não é isso a igreja. Não foi dividida em grupos. Eram apóstolos fazendo a obra de Deus. Líderes que pesavam nas regras das pessoas. Religião sem misericórdia. Ele dizia coisa como, vocês honram-me com os lábios, mas o coração está distante.
Ele dizia, são como sepulcros caiados. Ou seja, por fora está limpo e por dentro. Essa é a igreja de hoje, muito mais bonitinha, mais arrumada, o sepulcro está mais pintado. Hoje o sepulcro não tá caiado, que a caiação é cal e pintar. Hoje não. Hoje os sepulcros está com azulejo, ou está com uma pintura de primeiro nível, souvenir, ou está com a pintura, está feito, não me lembro como é que chama isso, mas, enfim, uma pintura de qualidade. Mas lá dentro, pode pintar do jeito que você quiser. Isso é a religião de hoje. Deus não quer estrutura religiosa. Estrutura é prédio. Estrutura é o jeito que a igreja está fazendo e acontecendo hoje. Deus quer vida transformada. Você tem a sua vida transformada? Se pergunte. Ou seja, desde o início existe conflito. Sempre existiu. A transformação histórica da igreja. Com o passar dos séculos, o cristianismo saiu das casas e se tornou uma instituição global. Crescimento, organização, burocracia, CNPJ, estatuto, doutrinas, hierarquias religiosas, estruturas políticas, influência do Estado na igreja, disputa de poder. A igreja era simples e começou a se tornar complexa. Você vê políticos hoje em palanques. Você vê a religião sendo levada no palanque. Você vê um dos candidatos dizendo sobre a liberdade de Cristo e tudo mais, buscar, e quase que ele fala buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas será acrescentar. Ele tem um discurso, eu não sou contra, nenhum político, nem a favor também. Mas você vê discurso político. Eles falam de Jesus. E aqui entra um ponto importante. Isso não é a sua igreja. Em qualquer organização grande acontece isso. O Agostinho falava das diferenças entre a igreja visível e a igreja invisível, os verdadeiros fiéis. Aquela que está lá dentro daquela igreja é misturado joio e trigo. Você não sabe quem é crente ali. Não dá para saber. Pode ser 10%, pode ser nada. Martim Lutero criticou fortemente o abuso da igreja medieval, especialmente na corrupção, nas indulgências, nas doutrinas, na obrigação, nos dízimos, ofertas, indulgências plenárias. O ponto comum entre eles não era destruir a igreja, era recuperar a essência. Sempre houve tensão entre estrutura e espiritualidade. Estrutura é a igreja, é o prédio, é a organização, o jeito que cada igreja se organiza. A crise moderna hoje, foco excessivo no dinheiro, você está vendo por aí, não precisa falar. Líderes com figuras intocáveis, né? Eu desobedeci o meu pastor, eu não ouvi minha liderança falar, sabe, o pastor tomando conta da sua vida, mandando em você. E Jesus fica em segundo lugar. Mas é um líder espiritual? Não existe líder espiritual. A estrutura criou o líder espiritual. A estrutura criou pastores, bispo, papa, apóstolo. É a estrutura. Fé reduzida a promessa e prosperidade. Você vai no culto hoje, Jesus não parece aquele Jesus da vida. Aquele Jesus da vida te incomoda. O Jesus da igreja hoje vai dar tudo certo. Creia que vai dar certo, ele vai resolver. Não, e não é bem assim. Ele cria certas situações na vida da gente. Paulo falava que a fé bastava para ele. E a fé no momento, dizia Paulo, ela tirava ele dessa angústia. Tua fé me basta, basta a tua fé, basta a tua graça. A fé baseada na graça. Somente a tua graça me basta. É ela que me conforta. Não é o pastor, não é a igreja, não, a graça de Deus. Então isso gera uma sensação. Isso ainda é evangelho para mim? Não. Você acha que é?
comunidade simples, igrejas comprometidas, serviço social, pessoas vivendo fé, renúncia, silêncio. É nessa igreja que eu gostaria de ir. Me fale onde que tem. Fé, serviço social, todos têm comunhão. Enfim, essa que eu gostaria de frequentar. Ah, você frequenta a igreja? Não, a estrutura eu não frequento, mas eu sou de Jesus. Sistema e essência. O que a gente pode estar dizendo? A igreja pode existir em 2 níveis: organização, estrutura, hierarquia, finanças e templos. Isso não é errado em si, mas a essência que está faltando nessa estrutura: amor ao próximo, transformação interior, humildade, serviço, presença de Deus na vida prática. O problema começa quando a forma, a estrutura substitui a essência. A fé vira performance, a espiritualidade vira produto, a igreja vira empresa e o evangelho vira discurso vazio. O que Jesus realmente queria? Ele nunca centralizou no dinheiro, poder, estrutura. Ele centralizou no amor do reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas, nas coisas não de estrutura, mas nas coisas concernentes ao reino. Amor ao próximo, transformação de coração. Ou seja, não depende apenas de tempo, instituição, sistema. Então, hoje não existe crente. Ah, eu sou crente. Não, você faz parte de uma estrutura. São poucos. Então, concluindo, quando alguém fala em fracasso da igreja, talvez a pergunta mais profunda seja essa. A pergunta é: a estrutura está conseguindo refletir sobre a essência? Porque a igreja nunca foi perfeita, porque a igreja nunca vai ser perfeita, mas ela sempre foi chamada para ser lugar de vida, não apenas discurso, lugar de amor, não apenas não apenas regra, lugar de transformação, não apenas sistema. No fim, a crise, o maior desafio de hoje, mas recuperar aquilo que sempre deveria ter sido. Enfim, eu sei que eu vou receber muitas críticas, eu fico contente, porque no outro vídeo eu recebi inúmeras críticas, mas recebi o dobro de elogios. Então, faz parte. E talvez você com isso tenha essa transformação de vida também, como eu estou tendo. Eu estou no processo. Não faço parte da estrutura, mas tenho transformado vidas pelo reino de Deus. Tenho ajudado pessoas. Tenho sido útil e continuo sendo. Esquece a estrutura. Dá uma paradinha, pensa no que você está fazendo no reino. Até a próxima, fico por aqui.